Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou novamente no meu coração. Eu vou ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 17, fala assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Talvez você não conheça a história de Elias. Eu vou falar um pouquinho, não vou ler porque é um texto grande, mas conta a história de Elias lá no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 17, você pode depois ler na sua casa, mas eu vou falar um pouquinho com as minhas palavras. Elias, ele é um homem de Deus, um profeta de Deus ali na sua geração, e ele vai diante do rei Acabe. O rei Acabe, ele havia se casado com Jezabel e ele estava levando o povo a pecar, levando o povo a se afastar de Deus, a adorar outros deuses. E o rei Acabe estava fazendo muita coisa que estava fazendo o povo sair do propósito de Deus. Então Deus move esse homem, Elias. Ele vai ali diante do rei Acabe e fala: olha, rei, durante muito tempo aí, até que eu diga novamente, nós vamos ficar sem chuva. E a terra sem chuva, a gente sabe, para de produzir. A terra sem a água, o orvalho que cai do céu, para de produzir. E então sobreveio ali seca. E no texto que lemos lá em Tiago, ficaram 3 anos assim, 3 anos e meio sem água. Imagina você, nós estamos aí pouco mais de 2 semanas dentro de casa, nessa quarentena, e algumas pessoas já estão preocupadas, algumas pessoas já estão desesperadas, né, ansiosas, como que vai ser. Imagina você, 3 anos e meio que eles ficaram ali em seca, a terra foi parando de produzir, e a Bíblia fala que assim que Elias foi lá e deu esse aviso para o rei: ó, nós vamos ficar sem chuva até que eu volte e diga de novo que vai chover. E aí Deus fala para ele, fala com Elias: foge. Foge porque ele foi lá e deu uma palavra para o rei. O rei é o rei. Se ele quisesse mandar prender Elias, se quisesse mandar torturar Elias, se quisesse mandar matar Elias, ele faria. Então, Elias, homem de Deus, que aprendeu a ouvir a voz de Deus, seguir os comandos dados por Deus, ele então corre, foge, e ele fica por um tempo morando ali perto de um riacho. E ali Deus sustentou ele. Ele bebia da água daquele riacho, e Deus mandou corvos para trazer para ele de dia e de noite. Trazia pão e carne. Pode parecer loucura, gente. Como eu já falei, a Bíblia às vezes conta histórias que para o homem que não crê é loucura. Para nós é poder de Deus. Eu creio em tudo que a Bíblia diz. E a Bíblia fala que nesse tempo Deus enviava através dos corvos a provisão necessária para ele. Eu estava até contando essa história aqui em casa para os meus filhos e falando: será que foi fácil para ele ficar esse tempo lá? Como seria as noites? Será que ele sentia frio? Como era? Será que ele sentia medo? Porque lá no livro de Tiago está falando que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Ansiedade, medo, angústia, pavor, não sei o que ele sentia, mas ele estava ali guardado na proteção de Deus. Eu imagino que não foram dias fáceis para ele, não, mas foram dias possíveis, porque Deus guardou, porque Deus sustentou. Não é porque Elias era melhor do que a gente, não é porque ele era um super-homem, um semideus, um anjo. Não, ele era homem como nós, mas ele aprendeu a confiar em Deus, seguiu as orientações de Deus,
E ele foi ali sendo sustentado por Deus naquele tempo. Mas a Bíblia fala, como parou de chover, aquele riacho secou. E quando secou, Deus vem e dá um novo direcionamento. Deus fala assim para ele: olha, você vai agora e instruiu certinho. Você vai em tal cidade, vai buscar ficar lá com a viúva, através dela eu vou te sustentar. E ele vai então naquele lugar e busca. Quando ele chega ali, ele vê uma senhora catando ali alguma lenha, alguma coisa para fazer o fogo. E aí ele fala assim: olha, traz água para mim. Quando ela tá saindo para pegar água, e traz pão também. Imagina, a seca já tinha assolado aquele povo todo, aquela região toda. Então todos estavam sofrendo, o caos já tinha se instalado, a escassez já tinha atingido todos. E aquela mulher vira para ele e fala assim: olha, eu só tenho um restinho de azeite, de farinha na minha casa, e é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um pão, eu vou comer junto com meu filho e a gente vai esperar a morte, porque a gente não tem expectativa de vida. Nós não temos a quem recorrer, não temos o que fazer, a comida acabou, é o último que eu tenho, eu vou fazer esperar a morte. É só isso que vai acontecer. Mas o homem de Deus fala assim: vai lá, traz para mim e Deus proverá, né? E aquela mulher então vai diante daquela palavra, faz como o profeta falou. E a Bíblia conta, gente, é tremendo. Eu falo, eu creio no que a Bíblia diz, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Ela foi, ela fez, gente, só tinha um restinho. Mas a Bíblia fala que durante todo o tempo que Elias ficou ali, naquela casa, com aquela viúva e o filho dela, Deus proveu e não faltou azeite, não faltou farinha. Ela só tinha um restinho, mas Deus multiplicou e não acabava. Eles faziam e tinha de novo, e tinha de novo, e tinha de novo. A nossa mente às vezes não consegue compreender, é muito pra gente. Mas esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu creio, esses são os milagres que eu vivo. Porque se eu fosse contar aqui, o tempo não dá. Quantos milagres eu já vivi na minha vida, quantas experiências eu tenho pessoalmente, dentro da minha casa, dentro da minha família, de que Deus veio e supriu as nossas necessidades de uma forma assim que a gente não sabe explicar, de uma forma extraordinária. É poder de Deus, é para quem crê. E se você crê, você verá a glória de Deus. Não tema nesse tempo que vai sobrevir sobre a nossa nação. Tem gente falando que vai faltar comida no mercado, que tantas coisas, tantas notícias, tantos decretos de morte. Mas eu creio no Deus que pode mandar provisão, e ainda que falte no mercado, na minha despensa não vai faltar. Eu creio nesse Deus e eu te dou essa palavra. Confia no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Viu? Deus te abençoe. Fica com Deus.